Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 11 de outubro, terça-feira, Manhã no Ar começando. A gente juntinho nessa terça. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só os destaques que nós preparamos para você na manhã de hoje. Cadeia pública será esvaziada esta manhã. A Secretaria de Administração Penitenciária faz hoje a transferência de presos que ainda estão na Raimundo Vidal Pessoa. O prédio centenário deve se transformar num museu. Todos os detalhes dessa operação a gente mostra ao vivo no Manhã no Ar desta terça-feira. Você acha que tá cedo aí para começar a decoração da casa para o fim do ano? Olha, o comércio acha que não, viu? As lojas já estão cheias de produtos natalinos. Aqui no estúdio a gente fala sobre o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece este mês e o Manhã no Ar traz dicas para os estudantes que estão se preparando para a prova. No quadro Lição de Casa, você vai conhecer uma horta orgânica que funciona como uma espécie de laboratório de biologia para estudantes do ensino fundamental. O projeto é desenvolvido numa escola da rede pública. Além de aprenderem na prática o que é ensinado pelo professor em sala de aula, a horta também ajuda na refeição dos quase 900 alunos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. E a gente começa essa edição falando sobre a desativação da cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa. A unidade foi inaugurada em março de 1906 para receber aí presos provisórios. Hoje abriga cerca de 200 detentos. Em 2014, o Conselho Nacional de Justiça visitou o local, condenou a estrutura e recomendou a desativação. Isso já havia acontecido, inclusive, antes, em 2010 e 2013 também. Agora pela manhã, quase 2 anos depois, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária anunciou que todos os detentos serão transferidos. O Márcio Azevedo já está no local e tem mais informações para a gente. Olá, Márcio, bom dia. Como é que está a movimentação por aí? Já sabemos para onde os detentos serão transferidos, Márcio? Sim, Dani, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a movimentação aqui é grande, policiamento, várias viaturas que vão tirar os presos daqui e levar para a unidade prisional do Puraquequara, policiamento montado para esse esquema de segurança, porque tem que ser feito um esquema de segurança muito grande, né? Afinal de contas, são quase 200 detentos que vão ser transferidos. Quem vai me dar detalhes sobre todo esse procedimento é o secretário executivo adjunto da Secretaria de Administração Prisional, o Major Jorge Rebelo. Major, bom dia. Quantos presos ainda tem aqui na cadeia e, de fato, eles vão para a unidade prisional do Puraquequara? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Hoje nós estamos iniciando, a primeira etapa do fechamento da Vidal com a remoção de 167 internos. Esse é o número de internos que nós temos aqui na Vidal Pessoa. Eu digo a primeira etapa porque, com a saída desses internos, nós teremos ainda a retirada dos nossos materiais, mesas, arquivos, para aí sim realizarmos a entrega física do prédio ao Governo do Estado e à Secretaria de Cultura. Vai mesmo para a unidade prisional do Puraquequara e não para o centro de detenção provisória? Exatamente. Nós vamos levar todos que aqui estão para a unidade, para o Puraquequara, para a UPP. Iremos todos em um comboio único. Estamos aqui com o apoio da polícia, com a Força Tática, que irá fazer a nossa escolta. E estamos realizando o que nós chamamos de transferência ou revista humanizada, que é justamente somente com os funcionários da Secretaria. Então a Polícia Militar está aqui fazendo o policiamento e a contenção externa, dando apoio, dando tranquilidade à comunidade, à sociedade, para que mais esse trabalho das CEAPs seja feito na maior tranquilidade possível. Major, era previsto para essa data, porque o que haviam passado é que seria por fim do mês. A fuga fez vocês adiantarem ou não era? Estava dentro do cronograma de vocês? Estava dentro do cronograma, realmente essa fuga, ela nos fez adiantar o cronograma. Mas, como eu falei, a entrega é para o final do mês. Só que a entrega não é, o esvaziamento não é somente a retirada desses internos. A entrega, o esvaziamento da Vidal, elas são várias etapas. Então, a primeira delas é a retirada dos internos. Depois nós vamos ter a retirada dos materiais e só depois nós vamos fazer oficialmente a entrega do prédio ao Governo do Estado e à Secretaria de Cultura. Bom, é um processo delicado, um processo que requer segurança. Vocês têm uma previsão de que horas você já deve estar saindo nesse comboio em direção lá ao Puraquequara? A nossa previsão é iniciarmos entre 7 e 8 horas a saída do comboio. Então já estamos aqui desde as 4 da manhã, já verificando, vendo toda a segurança, para sairmos antes das 8 para deslocamento ao UPP. Como é que está o clima lá dentro? Está tranquilo,
certo? Nós já havíamos conversado com os internos, falando da necessidade do fechamento para eles terem um melhor local, com melhores condições, tendo em vista que todos sabem, é notório. Há um certo tempo que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, solicitou o fechamento por falta de condições, então isso só vem a trazer benefícios para os internos que aqui estão. Agora, Major, como vai funcionar lá na UPP, uma vez que a UPP está hoje com mais de 950 presos acima da capacidade? Então, é uma das cadeias do Estado que também estão superlotadas. Não vai inchar ainda mais aquela unidade? Não é só ela que está, como você mesmo falou, superlotada. Todos os sistemas estão, inclusive aqui. Apesar de nós termos hoje um número só de 167 e aqui já abrigou quase 1.000 internos, aqui não tem condição nenhuma. Por mais que diga que as cadeias estão superlotadas, que não é só um caso do Amazonas, é do Brasil inteiro, apesar da crise, eles terão melhores condições sim nessas unidades ou nessa unidade, apesar de estar com essa população para mais. Agora, como é que vai funcionar a partir de agora, quando tiver uma pessoa que for entrar no sistema, uma vez com a desativação aqui? O atual CDP, Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM, que fica no ramal, nós separamos uma ala que vai se chamar CRT, que vai ser o Centro de Recebimento e Triagem. Então, essas pessoas que foram presas pela polícia, condenadas, elas irão para o CRT e lá... A gente está com um problema no áudio, a gente volta daqui a pouco. Estava super interessante, né, essa entrevista. Daqui a pouco a gente vai pedir para o Márcio, inclusive, retomar. Esse projeto aí que a gente vem falando de desativação, já existe há pelo menos 15 anos, que já se pretende, a exemplo do que acontece em outras capitais, né, sobretudo no Nordeste, transformar antigos presídios, antigas cadeias públicas em espaços culturais, em museus, como será o caso, até em centros de artesanato. Esse projeto já existe, ele foi acelerado de 2010 para cá, quando o CNJ realmente determinou a desativação. A cadeia pública faz parte da história da nossa cidade. Vamos ver. Um prédio de 110 anos que faz parte da história carcerária de Manaus. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi inaugurada em 1906, com 4 pavilhões. Entre as décadas de 1910 e 1920, abrigava até 130 presos. Com o passar dos anos, chegou a ter 1.500 detentos, 4 vezes mais do que a capacidade. Ao longo de mais de um século, a Vidal Pessoa testemunhou rebeliões violentas e fugas cinematográficas. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça fez uma vistoria e considerou a cadeia pública de Manaus como uma das 5 piores do Brasil, sem as condições mínimas de um ser humano viver, e recomendou sua desativação. Nova vistoria foi feita em 2013 e o CNJ recomendou novamente o seu fechamento. Márcio Azevedo continua lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde será completamente desativada logo nas primeiras horas da manhã. Márcio, a gente teve uma queda de sinal. Eu gostaria que você terminasse, continuasse no momento que a gente terminou. Estava muito interessante essa entrevista, por favor. Olha, Daniel, eu estava perguntando ao secretário executivo da SEAP justamente sobre como vai funcionar agora, né, com a desativação da cadeia. O senhor pode explicar novamente, por favor? Isso, com a desativação da Vidal Pessoa, todos agora que forem dar entrada no sistema, os presos, os flagrantes que vieram das delegacias, eles irão para o CDPM. No CDPM nós teremos uma ala para recebimento. Essa ala vai se chamar Centro de Recebimento e Triagem, CRT. Nesse CRT será feito o recebimento desses presos, serão colocados no sistema, será feita a triagem e a distribuição a partir daí para que ele entre dentro das outras unidades. Major, lá atrás, quando o CNJ veio, falou da situação e sugeriu a desativação da cadeia, o governo prometeu a construção de um segundo centro de detenção provisória. Em que pé ficou a construção desse segundo CDP? Ele está em obras ou não chegou nem a sair do papel? Ele está em obra, ele está em fase final, certo? Com essa crise toda, com o problema que tivemos de recursos em todo o Brasil, o Amazonas não é diferente. Com isso, as obras diminuíram e nós estamos esperando que para janeiro de 2017 seja entregue o CDPM 2, que é justamente o que o senhor está falando, para que nós possamos ter uma unidade a mais no sistema e possamos, assim, melhorar a distribuição. Qual seria a capacidade dessa nova unidade? Seria em torno de 600 internos. Naquela mesma área da BR?
Sim, na mesma área da BR, na parte de trás, de onde é o compage. Major Jorge Rebelo, secretário executivo adjunto da SEAP, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho aí, Dani. A gente vai continuar aqui, como ele falou, por volta de 7 mil, 8 horas, o comboio deve deixar aqui a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa em direção à unidade prisional do Puraquequara, que passará a abrigar esses 167 detentos que ainda estão aqui na cadeia pública na área central da nossa capital, Dani. Obrigada, Márcia Azevedo. Por enquanto, daqui a pouco a gente volta com você. Agradeço também aí, por favor, ao Major Rebelo. Até a próxima. Olha, aí 9 dos 11 presos que fugiram da cadeia pública no último domingo à noite, continuam aí soltos. Essa foi a 4ª fuga da cadeia pública só esse ano. Os foragidos respondem por crimes como roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio e tentativa de homicídio. A SEAP divulgou imagens dos foragidos para que a população possa ajudar na localização deles. A gente mostra agora para você a imagem dos 9 entre 11 presos, detentos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que fugiram na última noite do último domingo. Essa provavelmente é a última fuga, né? Daqui a pouco já está sendo aí desativada completamente a cadeia pública, como a gente vem mostrando desde o início do programa. Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de um desses fugitivos, pode ser feita a denúncia através do número 181, que é o número da polícia. No portal A Crítica você encontra as informações sobre os procurados. Os nomes deles são Cássio Roberto dos Santos Bueno, Frarley Pantoja Braga, Jackson Pablo Gouveia Neves, Jefferson Trindade do Rosário, Marcos Felipe Tavares Mota, Rodrigo Oliveira Correia, Wellington Camargo da Silva, Silvio Washington da Silva Reis e Patrick João dos Santos Melo. Se você puder ajudar a polícia, é um bem para a sociedade que você pode fazer. A Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem um balanço dos índices de homicídios no estado e na capital, especificamente. Após 12 anos, os números registraram queda, viu? E só esse ano, a redução foi de 25%. A diminuição dos casos se deu pelas ações integradas e também com o auxílio das redes sociais, aí segundo a polícia. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. Com o secretário de Segurança, a queda no número de homicídios em todo o estado este ano é fruto das ações integradas em operações envolvendo as forças de segurança que atuam na capital e no interior. Não é o ideal, uma vida vale muito. Então, nós tivemos aí no estado 1.003 mortes em 2015 por homicídio e esse ano nós tivemos 747, uma redução de 25%. Isso é bom? É bom porque diminuiu, mas não é ainda aceitável. 747 pessoas foram assassinadas em Manaus. Narcotráfico é responsável por 70% dessas mortes, infelizmente. Uma das ferramentas que ajudaram a polícia a combater esse tipo de crime foi um grupo de WhatsApp. Dele participam mais de 250 membros das forças de segurança do estado, que em tempo real ficam sabendo das ocorrências. Isso, segundo avalia a polícia, promove maior agilidade na hora de combater a ação dos bandidos. O nosso emprego de policiamento vai variar de acordo com o comportamento do crime. Então, se a área da compensa estiver apresentando um maior número, a gente concentra com o esforço de inteligência naquela área e assim sucessivamente nas demais áreas da região metropolitana. O que cresceu mesmo foi o número de homicidas presos pela polícia. Em 2015, 178 haviam sido detidos o ano todo. Até setembro deste ano, 210 já foram parar atrás das grades, mesmo com a delegacia de homicídios com efetivo menor. Equipe na área, ou seja, equipe investigando, equipe se dedicando. Agradeço a todos os integrantes da delegacia de homicídios que não medem esforços e vão até o final para tentar chegar à resolução do crime. Olha, o Instituto de Proteção do Meio Ambiente do Amazonas aplicou quase R$300 mil em multas no município de Jutaí. A gente tem algumas imagens. A operação do IPAAM, realizada no mês de setembro, mês passado, identificou aí diversas irregularidades no município. E a principal delas cometida pela própria prefeitura. Olha só que absurdo. Uma lixeira funcionava bem próximo ao curso de água, poluía aí uma água que é tão importante para o interior, para qualquer pessoa, sobretudo para o interior do estado. Nesse caso, a multa foi de R$100 mil e a prefeitura foi notificada
modificada para que adeque a coleta de resíduos. Também foram apreendidos 11 quelônios que estavam em uma embarcação. O dono do barco foi multado em R$55 mil e os animais devolvidos ao rio. O IPAAM encontrou ainda casos de desmatamento, além de olarias e postos de combustíveis operando sem licença, o que também é proibido. E o porto privatizado de Manaus, que tinha sido embargado na semana passada por falta de licença ambiental, já está aí funcionando normalmente, viu, gente? As empresas que operam por lá se reuniram com órgãos fiscalizadores e se comprometeram em atender às exigências em um novo prazo. Vamos ver. R$412 mil. Esse é o valor total das multas que as empresas que operam no porto privatizado vão ter que pagar após a fiscalização da Operação Ajuricaba, que constatou que o local que faz embarque e desembarque de pessoas estava funcionando sem licença ambiental e sem o chamado plano de emergência individual. As licenças que havia ali para o porto estavam vencidas, uma desde 2011 e outra desde 2013. Não foram renovadas pelo IPAAM. O outro motivo foi o plano de emergência individual para vazamento de óleo, que não possuía. Então, é uma exigência, além do licenciamento, que se dispõe a qualquer instalação portuária desse plano de emergência. E, por conta disso, o Porto de Manaus, as empresas operadoras do porto, foram embargadas e foram multadas também por outros motivos. Com isso, as empresas que operam no local teriam até o último sábado para retirar as embarcações da orla do Rio Negro e encerrar as atividades. Mas, em reunião com representantes do IBAMA e IPAAM, foi apresentado um protocolo de pedido de renovação das licenças ambientais e também um contrato com as prestadoras de serviços de atendimento emergencial. Que era a nossa grande preocupação, tanto em relação aos danos que podem ser causados ao meio ambiente, ao Rio Negro, à fauna aquática, como a população. São mais de 10 mil pessoas que frequentam ali o porto por dia, 50 embarcações regionais, navios. Então, é um cenário de alto risco de dano ambiental e o prejuízo poderia ser muito grande para a população. O porto privatizado está com funcionamento normalizado, mas as fiscalizações vão continuar para saber se as empresas estão cumprindo com as exigências. E o jornal A Crítica de hoje destaca: crime e calor tiram clientes do centro. Desconforto, insegurança, falta de estacionamento, já bem conhecido aqui na nossa cidade, né? Lá no centro, fazem clientes dar preferência aos shoppings. Você pode conferir essa e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático, viu? É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital e, cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo aí grátis nas suas mãos. A Defensoria Pública começou ontem a emissão de carteiras de identidade para crianças e adolescentes. A ação faz parte das comemorações pelo Dia das Crianças. A meta é que pelo menos 500 documentos sejam emitidos nesses dias. Vamos ver a reportagem. Alguns já conseguem escrever o próprio nome. Outros vão ser identificados apenas pela foto e digitais. É o caso da pequena Valentina. Ela tem só 8 meses e já vai ter a primeira identidade. Chegando no final do ano e nós vamos viajar. Como é para fora do Brasil, aí precisa, né, tirar o passaporte. Já a mãe do Arthur resolveu tirar a identidade do filho por outro motivo. Ela pensa na segurança da criança. É importante, né, que a criança tenha uma identificação. Hoje está tudo tão violento, a questão de segurança mesmo, para que a criança já tenha uma identificação e é importante. Seja por segurança, necessidade ou para garantir direitos. A sede da Defensoria Pública, especializada em crianças e adolescentes, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus, ficou cheia nesta segunda. O local está emitindo carteiras de identidade a partir de 0 até 18 anos. O atendimento segue até amanhã desta terça-feira, de 8 da manhã até 1 hora da tarde. A Defensoria deve emitir mais de 500 carteiras de identidade. Os responsáveis devem retornar ao local em até 15 dias para receber o documento. O principal objetivo aqui é estimular com que crianças e adolescentes que não tenham a certidão de nascimento resolvam esse problema.
E nós temos a consciência de que criança sem registro de nascimento, ela está numa situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade dela aumenta por conta dessa falta do registro. Bom, o objetivo maior é garantir que criança e adolescente tenham um registro de nascimento, que tenha uma carteira de identidade. É um documento que consideramos importante para incluir essa criança no exercício de outros importantes direitos. Para emitir a carteira de identidade é necessário trazer 3 fotos 3x4, certidão de nascimento, comprovante de residência e cópia do documento de identidade dos pais ou representante legal. A carteira de identidade e o registro são documentos gratuitos, não precisa pagar, ok? Mas as pessoas às vezes têm alguma dificuldade para fazer o registro de nascimento. Um problema da ADNV ou porque o pai não reconheceu na época própria. Então a gente vai buscar uma autorização judicial para que a criança tenha o registro de nascimento. E lembrando aí que essa campanha termina hoje, 1h da tarde, mas o serviço de emissão de carteiras de identidade pode ser agendado também nas unidades de pronto atendimento ao cidadão, os PACs espalhados pela cidade ou nos postos do Departamento Integrado de Polícia, o DIPS. A campanha vale mais mesmo para alertar os pais, né, da necessidade, segundo os defensores aí e promotores, segundo a necessidade de ter essa identificação da criança. É mais um alerta, exatamente como a campanha acontece com vacinação, gente. Mesmo depois daquela campanha, claro, os postos continuam disponíveis da mesma maneira, eles estão usando esse sistema agora para retirada de carteiras de identidade. Agora a gente volta a falar com o Márcio Azevedo, ele continua lá na Raimundo Vidal Pessoa, que será totalmente desocupada na manhã desta terça-feira. Não é isso, Márcio? Quais são as novidades? O que está acontecendo aí nesse momento? Márcio Azevedo? Dani, olha, eles acabaram de colocar os presos aqui, a gente vai acompanhá-los aqui, que a gente vai fazer uma imagem lá de dentro. Então vamos por aqui. Tá, deixa o pessoal seguir um pouquinho, a gente já segue junto, só para informar enquanto eles seguem, já tem preso aqui dentro, cerca de 40 presos já foram colocados, aí dentro eles vão aguardar, Dani, o horário de seguir o comboio. Agora a gente foi autorizado a entrar aqui na parte interna no corredor, para a gente acompanhar essa segunda fase aqui da transferência. Vamos entrar aqui um pouquinho. Gente, vocês dão licencinha que a gente está ao vivo aqui, deixa eu passar aqui rapidinho, a gente está ao vivo aqui rapidinho, deixa eu passar. Olha, a gente vai acompanhar aqui, com licença, Major. Não, só aguardar aqui. Para ver se os presos não vão... Tá, Major, aqui já tem esses presos que estão ali dentro, né? Então vai ser aguardado, só vai sair quando tiver todo mundo embarcado. Isso, nós sairemos em comboio, até mesmo por causa da segurança, para fazermos um transporte único juntamente com a Polícia Militar e a nossa equipe. Tá, olha, a gente está aguardando ali para ver se a gente vai poder seguir. Aqui, Dani, a gente vai descer um pouquinho, porque toda a questão de segurança, já vem mais preso ali. Eu vou ficar desse lado aqui para ver se o Domingos... deixa eu passar para o lado de cá, Dani. Vai agora vir uma nova leva de detentos aqui. Aqui eles vão passar aqui, essa nova leva de detentos. Vamos acompanhar aqui. Os colegas da imprensa também estão sendo super gentis aqui conosco e deixando a gente ficar aqui posicionado, uma vez que a gente está ao vivo. E está vindo aqui uma leva. Ó, são detentos que já vão passar, vão embarcar. Olha, tá aí, Dani. Presos seguindo agora para embarcar. Olha aí. Olha só. Eles vão ser levados daqui para as viaturas e das viaturas encaminhados à unidade prisional por Araraquara. Como disse o secretário adjunto da SEAP, vão todos em um comboio único, então ainda deve demorar um pouquinho até seguir. A gente continua por aqui. Assim que você quiser, a gente volta, Dani, porque ainda vão vir mais presos. A ideia é que daqui a pouco a gente fala uma área mais interna e assim que a gente estiver lá dentro, a gente volta o contato com vocês. Ok, Márcio Azevedo, então a gente a qualquer momento volta com imagens ao vivo. Nesse momento você vê imagens ao vivo aí da desocupação completa da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da cidade. Os presos estão sendo colocados nos carros, né, que vão seguir em comboio para outras unidades penitenciárias aí pela cidade. O RC-COP também já está levantando voo e daqui a pouco a gente tem imagens aéreas dessa operação. Nesse momento, imagens ao vivo pela equipe do Márcio Azevedo e do Domingos. Daqui a pouco a gente volta com ele.
Agora a gente fala de educação. No quadro Lição de Casa de hoje, vamos te apresentar uma turminha, olha, que anda botando a mão na massa, quer dizer, mão na terra. Eles estudam na Escola Municipal Marli Garganta, lá na colônia Terra Nova, na zona norte da cidade. E lá funciona um projeto chamado Desafios e Potencialidades de uma Horta Orgânica. A Júlia Magalhães e o Rui Silva foram conhecer e mostram agora pra gente como funciona essa ideia que tem dado super certo e você, inclusive, pode aproveitar aí na sua casa. Vamos ver. Há poucos meses, esse terreno era bem diferente, mas esse mato todo ficou para trás. Hoje, só em fotos. O primeiro passo foi um desafio muito grande, remover todo o entulho, pedra, lixo, mato, era bastante mato também. E o passo seguinte era o quê? Preparar os canteiros, preparar a terra. Para a gente é prazeroso mais fazer isso. Com muito trabalho, esse espaço se transformou em um laboratório vivo da escola. É aqui que muitos alunos do ensino fundamental passam grande parte do tempo deles, em meio à terra, água e plantas. E são muitas. Árvores frutíferas, legumes, verduras. Depois que todo esse espaço virou uma horta, mesmo o solo não sendo o ideal, com cuidado e muita dedicação de professor e alunos, tudo cresce. Eu não conhecia nada desse negócio, nem me interessava. Aí, quando eu cheguei na horta, eu fui desenvolvendo minha sabedoria e me interessei. O plástico que... Olha, a gente interrompeu a reportagem, né, que fala de educação, porque a gente tem um factual acontecendo na cidade, que é a transferência dos presos da Raimundo Vidal Pessoa. A gente já mostra essa reportagem completa. Eu queria voltar com o Márcio. Ele tem um momento importante agora. Nós estamos entrando, é isso, Márcio? A imprensa vai poder entrar na Raimundo Vidal Pessoa para acompanhar essa desocupação completa, é isso? Nós já estamos dentro, na verdade. Aí eu chamei o Major novamente para explicar como é que funciona, Major, porque são 4 raios, 4 pavilhões, né? Como é que funciona? O que é aqui na frente? Explica para a gente. São 4 raios distribuídos aqui onde nós temos a igreja, nós temos uma área de convivência. Nós temos aqui na frente a área da triagem, que é onde se recebem os que estão chegando para se cadastrar, enquanto eles aguardavam justamente a ida para as celas aqui da Vidal e depois a sua transferência, a sua remoção para outras unidades. O que está acontecendo agora é a retirada de todas dessas celas para irem para as viaturas, para nós irmos para o UPP e lá ficarem já em definitivo. Ou seja, quem entra no sistema ou quem entrava até ontem, inicialmente ficava nessa área aqui. Isso, ficava nessas primeiras celas aqui da frente, que são celas maiores, e posteriormente, após feito a triagem, se saber qual o motivo da sua entrada, eles iam para as celas e posteriormente eram distribuídos dentro do sistema. E na verdade os pavilhões que abrigam mesmo os presos seriam lá atrás, né? Isso, os raios ficam a parte do fundo, vamos assim dizer, da unidade, ficam na parte posterior. João, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Então, Dani, a gente já está aqui nessa área interna, né, e a gente vai aguardar. Olha, aqui a gente consegue mostrar ali, Domingos, o corredor, que dá acesso. Não sei como é que está a condição de luz, mas lá atrás a gente tem um outro portão e a partir daquele segundo portão é que realmente funcionam os raios para ficarem os presos já após essa triagem, como foi informada aqui pelo secretário executivo adjunto da SEAP. E nós estamos aqui na parte interna, aguardando a vinda de mais detentos que vão ser liberados aos poucos aqui para seguir até as viaturas, Dani. Márcio Azevedo e o Domingos, então, dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde nesse momento acontece a desocupação completa, um dia histórico aí para a vida carcerária, para a história carcerária da nossa cidade. A gente continua, então, mostrando para você, nesse momento, a reportagem da Horta Orgânica, um exemplo aí de educação e de integração entre escola e comunidade. Vamos ver. Há poucos meses, esse terreno era bem diferente, mas esse mato todo ficou para trás. Hoje, só em fotos. O primeiro passo foi um desafio muito grande, remover todo o entulho, pedra, lixo, mato, era bastante mato também. E o passo seguinte era o quê? Preparar os canteiros, preparar a terra. Para a gente é prazeroso mais fazer isso. Com muito trabalho, esse espaço se transformou em um laboratório vivo da escola. É aqui que muitos alunos do ensino fundamental passam grande parte do tempo deles, em meio à terra, água e plantas. E são muitas. Árvores frutíferas, legumes, verduras. Depois que todo esse espaço virou uma horta, mesmo o solo não sendo o ideal, com cuidado e muita dedicação de professor e alunos, tudo cresce. Eu não conhecia nada desse negócio, nem me interessava. Aí, quando eu cheguei na horta, eu fui desenvolvendo minha sabedoria e me interessei.
O plástico que eles pegam como lixo vira recipiente para novas mudas. E assim, eles aprendem sobre meio ambiente e como ele deveria ser tratado por todos nós. E essa questão ambiental é muito importante, é fundamental pela questão da água também, né? Aqui nós temos água de poço, e eles veem assim, que o ramo da atividade humana que mais consome água é na agricultura. Então, digamos, já vão pegando essa consciência ambiental, vão treinando também no sentido de até, digamos, angariar o conhecimento para o 7º ano, já que sou menino do 6º ano do ensino fundamental. Cerca de 26 alunos fazem parte do projeto aqui na escola. Além de aprenderem na prática o que é ensinado pelo professor em sala de aula, a horta também ajuda na refeição dos quase 900 alunos. Essa horta funciona mesmo? Funciona. Desde que nós chegamos aqui, desde março que funciona. Tem dado muito, né? Cheiro verde, tiramos bastante. Couve, chicória, tomate, alface. É gostoso? É. Para as crianças que eles gostam muito, olha, tudo gordinho aí. O projeto começou desde que a professora Geise assumiu a direção da escola. As aulas práticas na horta acontecem no contraturno, uma forma de evitar que as crianças fiquem ociosas. Além do enriquecimento da merenda escolar, da situação desse complemento, de complementar, de repente, num suco, colocar a couve, né, enriquecer esse suco, enriquecer uma sopa, a criança está cultivando, o aluno está cultivando, está levando para casa isso também. A escola não trabalha só com este projeto, tá? Então, tendo em vista os outros projetos que a escola tem, você observa que eles dão valor e eles se motivam, né? Por exemplo, a horta, alguns se identificam, mas vai ter outros que vão se identificar com o projeto de basquete, outros que vão se identificar com o nosso projeto de balé, que é o Sapatilhas Mágicas. Então, eles estão interagindo no contraturno com os projetos que a escola desenvolve. E muitos levam o que aprendem aqui para dentro de casa. É o caso da Flávia. Claro que aqui na casa dela o espaço é bem menor do que lá no colégio. Mesmo assim, a Flávia conseguiu fazer a própria horta, não é isso, Flávia? Sim, é muito legal porque eu realizei ter uma horta, né, que eu sempre quis ter. E o que tem por aqui? Ah, tem macaxeira, banana, mamão, corama e pimentão, né? E vocês conseguem usar alguma coisa dessa horta já em casa para fazer as refeições? Sim, da banana dá para fazer vitaminada, essas coisas, né, que dá para fazer. Dá muito trabalho? Um pouquinho, né, mas eu vou conseguindo. O avô, que ajuda e acaba comendo o que a neta produz, fica feliz com a iniciativa. Eu acho que é bom, porque ela aprende mais, né, lidar com as plantinhas. Sente orgulho de comer uma comida que saiu da horta dela? É, sim, porque tá vendo que foi ela que plantou, ela que digeriu e produziu, né? O projeto recebe um apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. Mas a maior parte de tudo que é investido aqui sai do bolso dos pais e dos professores. E quer saber? Vale a pena. Agora a gente continua falando de educação, mas quem está aí em outro nível já está se preparando para entrar numa universidade. A gente fala de Enem. As provas já são no próximo mês, nos dias 5 e 6 de novembro, ou seja, falta muito pouco aí, tempo para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Amazonas tem 212 mil inscritos esse ano. Se você vai fazer prova, conhece alguém que vai fazer, está aí na dúvida sobre redação, outras questões que devem aí constar nesse exame, não tem problema, porque a gente trouxe uma especialista aqui no estúdio para tirar essas dúvidas. Eu recebo com muito prazer novamente a Ludmila Rondon, que é especialista em vestibular e diretora das escolas IDAAM. Bom dia, Ludmila. Sempre é muito bom recebê-la aqui com a gente. Bom dia, Dani. Obrigada. A gente está faltando aí um mês, né, para as provas do Enem. Tem muita gente que diz que quem já estudou, estudou, em um mês não dá tempo mais de fazer nada. Começar do zero talvez seja difícil, mas quem já tem um preparo é importante na última fase dar uma acelerada, Ludmila? Ainda mais para o Enem, que tem como característica pegar o teu conteúdo de vida, de vivência e aí da tua história da educação básica, não vou dizer nem só ensino médio, eu te diria que a última hora é meio complicado. Não sou a favor de um grande ritmo de estudo agora, não. Na verdade, o momento agora é estratégico. É pegar
provas anteriores, se dedicar para essas provas mais atuais do Enem e montar aquela rotina de estudo que você está conseguindo alcançar. É claro que a ansiedade faz com que você desacelere um pouco e você não pode encontrar problema nisso. O importante é você saber o que você está estudando. Eu converso muito com os alunos sobre a questão de você definir uma super meta. É aquela coisa que você se programa para o final de semana em revisar 10 conteúdos. Aí chega no domingo à noite você só revisou 5. Aquela semana para você motivacionalmente está perdida. Você fica frustrada, acha que não fez nada. Que não fez nada. Então é colocar metas atingíveis. Atingíveis. O erro está justamente na definição de 10 conteúdos para o final de semana. Porque você nunca fez, porque que agora, justamente com a ansiedade, você vai fazer. Então, a questão é, não adianta quantidade. Agora é qualidade, direcionando principalmente para as provas oficiais. Quer dizer, você colocar metas que sejam atingíveis, porque é importante, tecnicamente, você estar preparado, mas a gente sabe, não é de hoje, que emocionalmente o aluno tem que estar preparado também. Ainda mais para o Enem, que são 2 dias, 10 horas de prova, nossa, existe toda uma pressão, né? Não só psicológica, mas são 90 questões diárias, no segundo dia uma redação, então assim, emocionalmente você precisa estar bem. E isso é importante. Esse treino agora, mas num ritmo em que você consiga alcançar, é fundamental para o início de novembro. Qual é a porcentagem de assuntos ligados à atualidade, sobretudo para quem faz áreas de humanas? Ele é muito relevante hoje em dia? Imagino eu que, sobretudo, para os temas de redação, sim, né, Ludmila? Não tem, Dani, eu acho que o Enem puxa essa característica. São temas atuais, dentro do contexto dos jovens. Então, se você resgatar aí os últimos temas de redação do Enem, eles envolveram temas que os alunos, eles tinham algum conhecimento, o que acaba sendo um risco, porque a superficialidade faz você perder ponto, é o que eles chamam do senso comum. Eu vou dizer o que todo mundo vai dizer, e isso faz com que a minha redação enfraqueça. Então, organizar os dados é fundamental, você ter o conhecimento. Então, ler, fazer uma retrospectiva dos principais fatos. A internet, os meninos têm muito acesso a isso. Faz a retrospectiva, consegue entender dados sobre cada tema dos conflitos, das coisas que aconteceram nesse último ano. E tem muita página de internet que ajuda nisso. O próprio site do governo está auxiliando isso. E aí eu te diria mais, que inclusive na banca existem guias, existem revistas só de atualidades que podem fazer uma diferença enorme na tua redação. Quer dizer, ter os tópicos principais daquele assunto, para não falar, como os jovens falam aí, de orelhada, né, de senso comum, de falar do que, cheio de achismos, tem que ter um embasamento claro para escrever. Que outras dicas de redação? Uma dica que eu dou também no dia da redação é assim, as provas do Enem, elas são temáticas, tendem a ser temáticas. Então, antes de você fazer a sua redação, se você tem alguma dificuldade com aquele tema, dá uma olhadinha na prova de linguagens, dá uma lida, porque às vezes os textos das questões da prova de linguagens faz com que você tenha uma sacada, pega um dizer, entende qual é o viés que você pode dar daquele conteúdo. Então, uma dica que eu dou é essa, no dia da redação, dá uma lida antes na prova de linguagens, que pode ser um suporte. Vale a pena fazer um planejamento, assim como se fosse um calendário mesmo? Isso é indicado? Eu acho super válido agora você pegar e estabelecer meta de provas oficiais. Então, vamos lá, se por dia você consegue gabaritar tantas questões e pegar uma retrospectiva, pega a prova 2015, 2014, 2013, eu acho que vale a pena sim fazer um calendário, lembrando que não é só fazer por fazer. Vamos lá, você precisa acertar a questão e você precisa otimizar seu tempo de questão. Então, são 2 fatores. Então, fazer e daqui mais uma semana refazer a prova é fundamental. E, claro, o que você errou na hora da sua tentativa, você precisa resgatar esse conteúdo. Até porque, estatisticamente, é um conteúdo que você tem garantia que tem grandes chances de cair, afinal, ele oficialmente já foi cobrado em provas anteriores. Nesse caso, o MEC, né, o Ministério da Educação, ele tem um site, inclusive com alguns simulados, chama Hora do Enem. Vale a pena fazer esse simulado? Olha, eles mostra aqui, inclusive. Esse ano, eles lançaram a Hora do Enem, inclusive com videoaulas. Olha. Não só o simulado, mas algumas aulas. Eu acredito que é fundamental, sim. É um recurso, primeiro que é gratuito, acho que vale a pena você usufruir disso. Dá uma olhadinha nas videoaulas, aproveita essas videoaulas e faz, sim, o simulado. Até porque esse simulado, ele te dá um nível de pontuação que você começa a enxergar
como seria o seu desempenho com essas questões. Olha, hora do Enem, tudo junto, .mec.gov.br, está aqui embaixo no seu vídeo. Se você ainda não conhece ou não sabe se o seu filho está acessando, dê essa dica para ele. Até o dia 16 de outubro vai ter esse simulado disponível gratuitamente. É mais uma ferramenta que ajuda bastante, né? Super válida. E oficial, né? Do Ministério da Educação. Então, tem que ter organização, tem que ter disciplina. Em que momento você acha que tem que dar uma relaxada? Por exemplo, nas 24 horas antes da prova, vale a pena fazer alguma coisa? Vale a pena sair para o lazer ou vale a pena descansar, Ludmila? Olha, Dani, eu sugiro, tem que fazer passar o tempo, porque vai ser o auge da ansiedade. Então, tem que fazer passar o tempo. Acho super válido um cinema com os amigos, acho válido que a família participe desse momento, mas sem a cobrança, na verdade, com lazer mesmo. Não sugiro o estudo. Não acho que seja a hora de grandes dúvidas, porque isso só vai aumentar a sua ansiedade. Acho que é realmente relaxar, saber que o que tinha para ser feito dentro do teu tamanho foi feito e acreditar. Afinal, é uma prova que o equilíbrio emocional vai contar muito mesmo para os 2 dias. Olha, a gente está falando aqui com a Ludmila sobre Enem, né, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, mas antes disso, uma prova importantíssima aqui, que é para a estadual do Amazonas. Bem antes vai acontecer, né, o CIS e o Macro, não é isso, Ludmila? Isso mesmo. Já no próximo, sem ser esse final de semana, agora no próximo, nós temos sábado, dia 22, o CIS, que é o seriado, e aí todos os alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio farão a prova. E dias 23, domingo, e 24, segunda, vai ocorrer o Macro, que aí todo mundo que se inscreveu, tendo ou não terminado o ensino médio, o 3º ano do ensino médio, concorre a essa prova pré-estadual. Importante destacar que o cartão do candidato da UEA já está disponível para todos os alunos saberem seus locais de prova. Como é que faz, hein? A gente tem, inclusive, eu acho que um site que mostra isso, é isso? Isso. Você pode ter o acesso dentro do próprio site da UEA, que ele vai te direcionar lá nos tópicos CIS e Macro. Isso, aqui, ó. Vestibular e CIS. Tá. Dentro desse íconezinho, você acaba sendo redirecionado para o site onde você fez a inscrição, que é o site da VUNESP, né? É esse aqui que a gente mostra agora. Isso. Tá. E aí você tem aí o status da tua inscrição, que tu consegue imprimir o candidato, o cartão do candidato. Importante saber, ó, locais de prova, tá? Importante dar uma olhada antes, identificar primeiro. Às vezes acontece de você não ter acesso ao seu cartão, e isso vale para qualquer vestibular, Dani. Tem que tentar imprimir, porque às vezes o boleto você pagou e o banco não deu baixa, alguma situação, você tem que ter tempo hábil para poder entrar em contato. Caso aconteça algum problema. Porque se chegar na véspera, você fica sem vestibular. Então, imprimir, identificar o seu local de prova, tá? É fundamental você saber onde você vai fazer prova, fazer esse percurso antes. Se você vai de ônibus, tem que tomar cuidado, principalmente agora na UEA. Não esquecer que segunda-feira, dia 24, é um feriado. Então, quem depende de ônibus, por exemplo, você tem frota reduzida. Exatamente. Né? Até no próprio domingo, dia 23. Então, você tem que prever todas essas situações, porque senão é nadar e morrer na praia. E é muito triste, né? Você fazer todo um investimento em educação, seus pais também, um investimento emocional, estudar realmente e por uma bobagem de não conseguir achar o local de prova ou chegar atrasado, já está ali com os portões fechados. Nós, jornalistas, sempre que cobrimos esse tipo de evento, de vestibular, de teste, a gente acaba mostrando essa dura realidade, né? Esse drama de algumas pessoas ali, perder um ano inteiro de vida, às vezes tendo até a capacidade de entrar, mas por uma distração acabar não fazendo. Então é muito simples, pega o cartão no site, tanto o da UEA, o do Enem já tá disponível? O Enem estará disponível a partir do dia 18 agora, tá? 18 de outubro vai estar disponível. Na verdade, a partir do dia 18 tem disponibilidade para tudo, tanto o CIS e o Macro, que já estão disponíveis, o PSC da UFAM já está disponível
E o Enem, a partir do dia 18, agora libera cartão de confirmação para todo mundo. Olha, na minha época que eu fiz vestibular, só tinha vestibular. Ou passava ou não passava, esperava o ano Bem inteiro. diferente da nossa época, né? Agora, muito diferente, muitas chances aí de ingressar numa universidade, muitas chances realmente de mudar de vida. As pessoas devem aproveitar esse momento aí da educação do país, porque acreditem em mim, era bem mais complicado lá atrás. Obrigada, Ludmila Rondon, especialista aí em vestibulares e diretora também das escolas IDAN. Até a próxima, Ludmila. Obrigada, Nela. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação na nossa cidade ao vivo, direto do RC Cop. Vamos lá para cima com Walter Cardoso. Bom dia, Walter, e toda a equipe do RC Cop. Bom dia, Dani. Bom dia aí todo mundo que nos acompanha. Um bom dia especial para todo mundo que acordou cedo e está acompanhando o Manhã no Ar. Walter, sempre um prazer aí falar contigo. Amanhã de hoje está bem aí tumultuada, né? Com muita nuvem no céu de Manaus, a exemplo do que aconteceu ontem. Exatamente, Dani. A gente está presenciando aqui uma manhã bem nublada. Essa região do centro aqui, inclusive, está um pouco menos nublada do que outras regiões que a gente já passou no caminho aqui até o centro da cidade. Um clima bem agradável, inclusive. Desde lá de baixo, né, antes da gente se preparar para subir no helicóptero, aqui em cima também, bem tranquilo, bem agradável o clima. Informações de tempo pra gente? Claro, a temperatura agora nessa manhã é de 27 graus, Dani, uma sensação térmica aí de 29. A possibilidade de chuva é um pouquinho maior do que nos outros dias que a gente presenciou. Hoje a possibilidade é de 30%. Eu até arriscaria que deve chover mesmo. A gente viu algumas nuvens aí no caminho até aqui. O pôr do sol de hoje está previsto aqui às 5h51 e uma incidência de raios ultravioletas considerada alta. E a temperatura máxima do dia hoje deve beirar aí os 33 graus. É um dia menos quente, digamos assim, que os anteriores, com uma grande possibilidade de chuva, é o que a gente tem pelas informações do Walter Cardoso lá de cima. Por falar em lá de cima, a gente sobrevoa nesse momento o centro da cidade, como ele já disse, a gente está acompanhando a retirada, a desocupação completa da Raimundo Vidal Pessoa, a gente está sobrevoando a cadeia pública e é isso, Walter? Quais são as informações aí de cima? Exatamente, Dani. A gente está fazendo aqui uma varredura por cima da área, digamos assim, para ter uma ideia da movimentação de uma maneira mais ampla, de como deve ser esse processo de transferência dos preços. E por enquanto, a movimentação de carros, de trânsito no local é bem tranquila. Obviamente, a presença de muitos carros de unidades de segurança, da polícia, para garantir todo esse processo, mas em questão de tráfego de veículos de passeio comum, é um fluxo bem tranquilo, ou seja, não deve impedir, não deve ter nenhum tipo de empecilho durante todo esse processo de transferência dos presos. A gente consegue ver bem de cima a estrutura da Raimundo Vidal Pessoa, uma cadeia pública que começou a ser construída em 1904, foi inaugurada em 1906, tem 4 pavilhões. A gente consegue ver exatamente esses 4 pavilhões, os 4 raios, né? E aí ela teve que ir crescendo conforme a necessidade, abrigava pouco mais de 130 presos nas décadas de 1910, 1920, chegou a ter mais de 1.500 presos já nos anos 90, e a gente imagina aí o que são 1.500 pessoas, né, habitando esse lugar, imprensado no centro da cidade. A cidade foi crescendo ao entorno da Raimundo Vidal Pessoa e, claro, foi aumentando também muito o número de rebeliões e o número de fugas, porque a estrutura que foi montada há 110 anos atrás, lógico que não comporta mais a estrutura necessária, a estrutura carcerária para os dias de hoje, né, Walter? Exatamente, Dani. A gente vê uma estrutura características bastante, digamos, ultrapassadas, assim. Tanto que deve virar um complexo cultural, né, justamente por todo esse contexto histórico que envolve a construção e a manutenção da cadeia pública. Agora, Dani, um detalhe aqui que eu queria chamar a atenção é que a gente estava dando uma verificada aqui nessa área, fazendo já um possível trajeto que os presos devem fazer e analisando algumas das possíveis rotas, que seria, por exemplo, a Avenida Tefé, a Avenida Silves, a gente também não nota nenhum tipo de retenção olhando aqui de cima.
a previsão, assim, através de mapas, que a gente faz é que todo esse trajeto dure cerca de 40 e 45 minutos, devido à distância dos pontos daqui do centro até a própria unidade prisional do Puraquequara. A gente imagina realmente que vai ter batedores, toda uma estrutura aí de transporte desses 167 presos ainda remanescentes na Raimundo Vidal Pessoa. Daqui a pouco eu te chamo, Walter. Agora eu vou lá para baixo. O Márcio Azevedo acompanha desde as primeiras horas da manhã, desde que o dia amanheceu, toda essa movimentação. Eu vou lá para baixo com ele, então. Márcio Azevedo, que está dentro da Raimundo Vidal Pessoa. Quais são as informações mais atualizadas, Márcio? Olha, Dani, está praticamente em fase final de conclusão a retirada dos presos. Eles passam aqui em uma leva, como vem essa última aqui, de 10, 15 detentos, para serem encaminhados. Como disse o secretário adjunto da SEAP, por volta de 7 e 8 horas o comboio sai daqui até a unidade prisional do Puraquequara. O caminho que eles vão tomar, eles vão sair da 7 de setembro, se dirigir à Zona Leste de Manaus, passando pela André Araújo, Alameda Cosme Ferreira, para pegar ali a estrada do Puraquequara. Vai ser um comboio que eles vão sair bloqueando as avenidas no caminho, os batedores da Polícia Militar vão bloquear para ter livre acesso a esse comboio. Eles querem chegar no menor tempo possível lá na unidade prisional do Puraquequara, que vai abrigar esses presos aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Agora, Dani, quando a gente entrevistou o Major, ele mesmo citou que o PP não é o único local que está superlotado. De fato, o Compage, o CDP, que vai passar agora a abrigar os presos provisórios, também estão com superlotação. Para você ter uma ideia, atualmente no CDP existem 1.592 detentos. A unidade tem capacidade apenas para 568, ou seja, 1.024 presos estão excedentes, 3 vezes mais do que a capacidade. Ou seja, então o trabalho de segurança tem que ser muito tenso para que não aconteça rebeliões, fugas, como nós presenciamos a fuga aqui nessa unidade prisional, nessa cadeia pública no final de semana. E aí é todo um trabalho realmente de inteligência feito para que a gente não veja. Você falou há pouco sobre rebeliões e fugas grandes que tiveram aqui. Em 2010, em 2013, houveram grandes rebeliões aqui nessa cadeia pública, com presos, mortos, muita gente, pessoas sendo mantidas reféns. Ou seja, um local aqui que não tem capacidade mais alguma para abrigar esses presos que entram no sistema prisional. Agora, de fato, aguardar mesmo quando vai ser entregue esse novo centro de detenção provisória, porque as cadeias na nossa capital estão completamente inchadas. Para você ter uma ideia, Dani, só aqui nas unidades prisionais do Amazonas, de Manaus, são 7.645 presos, são 3.829 excedentes, isso sem contar as unidades que funcionam no interior do estado. A gente continua por aqui, daqui a pouco, quando sair esse comboio, né, a gente até sugeria, em nível de sugestão, o RCCOP mostrasse como é que está lá no Puraquequara, porque o que a gente sabe é que a animosidade lá não é uma das melhores para receber esses presos. A gente sabe que dentro das cadeias, dentro das unidades prisionais, existem as facções e quando há toda essa movimentação, o sistema que recebe, no caso a unidade que recebe, tem um certo problema. Então a gente também tem que ficar de olho lá de como está a movimentação na unidade prisional do Puraquequara, Dani. Obrigada, Márcio Azevedo. A gente volta com você a qualquer momento. Agora a gente volta a falar com o Walter Cardoso, direto do RCCOP. Ele mostra a movimentação no centro para a gente já tem imagens do Walter aqui no telão. A gente continua na área do centro da cidade. O Márcio estava lá embaixo agora, Walter, falando dessa estrutura montada, né? Comboio e batedores também. Aí, por enquanto, a movimentação de ruas no entorno da Vidal Pessoa continua tranquila, é isso? Exatamente, Dani. A gente dá uma vistoria aqui nessa área, nessas possíveis rotas que eles podem usar, e nenhuma delas tem nenhum tipo de acidente, nem mesmo congestionamento. Até as partes que contam com semáforo contam com um tráfego bem tranquilo. Ou seja, pelo menos em questão de trânsito, a tendência é que não haja nenhum tipo de empecilho, atraso nessa região aqui do centro da cidade. Olhando já mais para o horizonte, também a gente consegue ter uma visão mais limpa. Até porque a gente sabe que nesse horário o fluxo maior de veículos é em direção ao centro, não nesse fluxo de saída do centro em direção aos bairros. Até por isso eles devem ter optado por esse horário, não é coincidência, eles escolherem um horário mais tranquilo de saída dos veículos. Então a tendência é que seja tudo muito fácil em questão de trânsito até a chegada até a unidade prisional do Puraquequara. Nesse momento, a movimentação na porta do Vidal Pessoa. Vamos tentar uma sugestão do Márcio, Walter, a gente ir lá para Puraquequara para tentar ver como é que está por lá, né, digamos,
essa recepção, né? Segundo informações colhidas pelo Márcio Azevedo, fontes dele, diz que o clima não é muito bom aí, porque já tem bastante gente, vão chegar mais alguns presos, mas enfim, nesse momento a gente tem imagens aéreas da porta da Raimundo Vidal Pessoa. Walter, antes de você sair do centro, eu queria te pedir aí, vamos mudar um pouquinho de assunto, pedir para o Alex abrir um pouco essa lente e aproveitar esse local da cidade que a gente está para falar de um outro assunto que fica muito evidente nessa região da cidade, que é a seca, a estiagem. A gente sabe que não é uma seca muito grande, mas ainda assim são imagens impressionantes. A gente tem um dos pontos mais tradicionais aí de Manaus, a gente sobrevoa nesse momento o igarapé do Educandos, tem a ponte do Educandos, a gente mostra aí o bairro do Educandos à direita do seu vídeo. Realmente é um filete de água que mostra que a gente está no ápice da seca realmente, hein, Walter Cardoso? Exatamente, Dani. A gente nota aqui, inclusive, pequenas embarcações, canoas, encostados aqui na beira e uma grande quantidade de lixo que virou, infelizmente, uma cena típica com a seca. A gente nota aqui próximo às casas, aqui, uma grande quantidade de acúmulo de lixo mesmo. Uma cena curiosa que chamou a nossa atenção um campinho de areia que foi feito aqui, justamente aproveitando esse período de seca aqui. A gente imagina, a gente acredita que as pessoas usem esse campinho justamente para bater uma bola para as condições aí da região nesse momento. Na falta de espaços de lazer aí no centro da cidade, como a gente já mostrou, inclusive, espaços para esporte, aí os moradores dessa região aí do Educandos acabaram fazendo um campinho improvisado em uma das praias, infelizmente com muita sujeira e muito lixo que sempre aparece nessa época do ano. Na região do Rio Purus, como a gente mostrou e também o Jornal A Crítica de ontem, a situação já é bem difícil de seca por lá. Aqui na região de Manaus ainda não, e se espera, segundo os especialistas, que não seja uma seca muito severa esse ano, mas ainda assim a gente tem imagens como essa que você vê ao vivo no seu vídeo. Obrigada, Walter. Daqui a pouco eu volto então contigo. E olha, a Secretaria de Estado de Saúde vai disponibilizar postos de atendimento exclusivos para os concursados aprovados em cargos para municípios do interior. E é sobre isso que eu falo agora com a Thea Morel, que traz mais informações sobre esse assunto para a gente. Eu falo com ela ao vivo. Bom dia, Thea. Quais os municípios os postos vão funcionar? Em quais desses municípios, Thea? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. São pelo menos 4 postos diferentes distribuídos por cidades do interior aqui do Amazonas. Nós temos postos que foram montados pela Secretaria de Estado da Saúde que contam com um médico e com um funcionário e que estão treinados para receber a documentação das pessoas que foram aprovadas no concurso. As cidades onde esses postos funcionam são Tabatinga, Tefé, Lábrea e Parintins. São cidades, como a gente pode ver, estão distribuídas por vários pontos do estado do Amazonas, justamente para facilitar aquelas pessoas que estão mais ou menos ali próximos a esses municípios e que podem levar aí a documentação da secretaria até essas localidades, né? Quem não sabe ainda qual é a documentação necessária, pode procurar também através do site saude.am.gov.br. O recebimento dessa documentação e o funcionamento desses postos, Dani, começou no dia 10 de outubro e eles vão estar até o dia 14, próxima sexta-feira, recebendo a documentação dos candidatos que foram aprovados nessa segunda etapa. Nessa etapa do chamado, nós temos aí 1.752 candidatos, sendo que 54% deles foram aprovados para vagas aqui na capital e os outros 46% foram aprovados para o interior. Esse decreto, com o nome desses aprovados, foi editado, foi publicado no dia 2 de setembro. Se você ainda tem alguma dúvida se o seu nome consta nesta lista, o melhor é procurar o Diário Oficial do Estado do Amazonas do dia 2 de setembro. Lá existe toda a lista dessa convocação, dessa segunda etapa de convocação. A Secretaria de Estado de Saúde, inclusive, já fez uma primeira etapa, onde selecionou um número um pouco menor de candidatos. Foram 1.104 candidatos selecionados para todo o Amazonas. Agora, para facilitar o serviço, porque tem muita gente que realmente é do interior do estado, quase metade dos candidatos que foram aprovados, foram instalados esses 4 postos. Vou repetir mais uma vez, em Tabatinga, Tefé, Lábrea e Parintins, para que as pessoas que estão próximas possam utilizar esses municípios polos para entregar a documentação e assim
efetivar a sua entrada dentro da Secretaria de Estado de Saúde. Dani. Não pode perder essa chance, né? Até é tão difícil, né, conseguir um emprego. Até tá me ouvindo agora? Estou dizendo que não pode perder essa chance. Tão difícil conseguir um emprego, tanto esforço para passar num concurso público, de repente por falta de documentação, acesso a esses polos, não dá para ter de jeito nenhum perder essa chance por causa desse motivo. Daí a possibilidade de ampliar os locais onde os documentos vão ser entregues. É isso mesmo? É isso mesmo, Dani. A possibilidade de ampliar a localidade, né, os locais onde esses documentos são entregues, facilita justamente para aquelas pessoas. A gente sabe que a logística aqui é muito complicada, né? Facilita para aquelas pessoas que não precisam mais vir até Manaus, vir até a capital para fazer a entrega desses documentos e para fazer a efetivação aí realmente da sua entrada dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Era uma reclamação desses candidatos que foram aprovados. E agora sim, a Suzano estabeleceu aí postos em todos os municípios onde as vagas vão ser preenchidas. Mas pelo menos com os municípios polos, é possível que esse candidato se locomova, né, até uma dessas 4 cidades e possa entregar a sua documentação e a partir daí é se organizar para realmente ser efetivado e trabalhar na Suzano a partir do momento em que essa entrada aí for concluída. Dani. Obrigada, Té Morel, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco, então, eu te chamo de novo. Até mais, Té. Porque agora são 7h01, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais informações direto do RCCOP. A gente fala também da PEC 241, que está sendo discutida no Congresso Nacional. Eu falo isso com os meus colegas da rádio, tudo isso e muito mais. Daqui a pouco a gente volta já já.